Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 1. Tiver dificuldade de achar aí, não, né? Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos lá, vocês, alternadamente? A terra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e animais conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos parar por aqui, vamos lá no versículo, capítulo 2, o que diz lá, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo terminado
no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque descansou de toda a boa obra, como o Criador fizera. Senhor Deus, ajuda-nos agora a estudar a Tua palavra, a compreender um pouco da Tua pessoa, Pai. Fala ao nosso coração, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, Calvino, na sua obra clássica, as Institutas Cristãs, ele disse que a nossa vida, a vida cristã, se resume em nós conhecermos a Deus e conhecermos a nós mesmos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mas também esse conhecimento de Deus gera autoconhecimento. O profeta Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus será um povo forte e ativo. O profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E o profeta Oséias diz que nós, o povo dele, o povo de Deus, nós somos destruídos por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. E aqui, hoje, a aula tem como objetivo colocar para vocês algumas ideias bíblicas e teológicas sobre o conceito de Deus. Quem é Deus? Tá certo? E como é que nós podemos conhecê-lo? Dois pontos fundamentais para a gente entender o conhecimento de Deus, para a gente conhecer a Deus. Na teologia, isso se chama de teísmo. Teísmo, com T. T de tatu. Teísmo. O que significa isso? Significa que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, como nós lemos aqui, do universo, dos anjos, do homem. Ele não somente criou todas as coisas, mas Ele cuida de todas as coisas. Existe uma corrente filosófica chamada deísmo, que diz que Deus criou todas as coisas, como um relojoeiro, deu corda nesse relógio e foi embora. E que a história humana e a espécie humana está entregue às suas próprias leis. Mas nós não cremos assim. O que nós cremos na Bíblia, o que nós aprendemos na Bíblia, que o nosso Deus, Ele é o Deus criador, mas Ele é o Deus também mantenedor. Ele preserva todas as coisas. E Ele é também o Deus redentor. Aqui nesse capítulo que nós lemos, fica claro que o teísmo está presente aí. Deus é o Criador de todas as coisas. Mas veja lá no versículo 26 do capítulo 1, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. E aí ele usa o termo do plural. Façamos o homem. Alguns dizem, não, isso aqui é um plural majestoso, mas não. Aí vem o segundo pilar do conceito de Deus. O teísmo e o trinitarianismo. Significa que Deus, Ele é um só, mas subsiste em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus ensinou isso? Ensinou. Vários textos da Bíblia, Jesus ensinou isso. Na grande comissão, ele disse que nós devemos fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os dois pilares que sustentam toda a teologia do ser de Deus, são esses dois pilares. O teísmo e a doutrina da trindade. Tá certo? Nós temos um Deus que nos criou, mas temos um Deus que está cuidando da história, que intervém na história, que tem as rédeas da história. Tudo está debaixo do controle e da soberania de Deus. Mas vamos lá. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e
a terra. No princípio de quê? Hein? No princípio da criação. No princípio da criação. Ou no princípio do tempo. Porque a Bíblia começa com Gênesis e termina com Apocalipse. É como se o tempo fosse um parêntese dentro da eternidade de Deus. Certo? Entenderam? Nós temos a eternidade. E dentro da eternidade você tem o Cronos. Você tem o princípio e você tem o fim. Então, esse Cronos, esse tempo, ele está dentro daquilo que chama eternidade de Deus. Veja assim, no princípio criou Deus, significa que Deus, ele pré-existe ao tempo. Ele já existia antes que todas as coisas fossem o quê? Criadas. Mas há um detalhe aqui nesse texto também, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Significa que Deus, ou que a terra e os céus, não é uma extensão de Deus. Porque nós temos aí o conceito panteísta, que dirige praticamente todas as filosofias, que Deus é tudo, que tudo é Deus. Mas você observa aqui no texto, que a criação, ela é ex nihilo, significa Deus, a criação, ela existe fora de Deus. Deus é um ser pessoal, pré-existente. Tá certo? Então esse negócio de, eu vejo Deus na carinha da criança, no latir do cachorro, na árvore, né? Deus se revela pela natureza. Aliás, uma das formas de Deus se revelar é justamente pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. E aí fala do sol como um noivo que sai a percorrer o seu caminho. Então, pela natureza, pela criação, né, por tudo aquilo que foi criado, nós não podemos descartar a existência de Deus, porque uma causa inteligente tem que ter o quê? Uma consequência, né? Tem que ter uma causa inteligente. Você não pode achar que tudo que existe harmonicamente foi porque estourou uma tipografia e aí apareceu um livro pronto, né? Houve uma explosão numa gráfica, e aí quando essa explosão deu, aí apareceu um livro. Né? Uma turma quer colocar aí essa teoria, né, de que tudo que é organizado veio de uma explosão. Não, tudo vem de uma mente inteligente do ser de Deus. No princípio criou Deus, e a palavra Deus aqui é Elohim. Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. E aí você vai aprender uma coisa que é muito importante, é que se Deus não se auto-revelar, nós jamais poderemos o quê? Conhecer a Deus. A Bíblia, ela é a revelação escrita de Deus. Deus, além de se revelar na natureza, Deus, além de se revelar nas Escrituras, Deus se revelou também pessoalmente em Jesus Cristo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Revelar. Eu quero caminhar um pouquinho com vocês aqui, nesse texto, porque aqui nós vamos aprender duas coisas importantes sobre o ser de Deus. Primeiro, a revelação dos nomes de Deus. Quando diz assim, no princípio criou Deus, Elohim, essa palavra para Deus, significa que Ele é o Deus que tem o poder de criar todas as coisas do nada. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, quando aparece essa palavra Deus, Elohim, e é o primeiro nome que aparece na Bíblia, no princípio criou Deus, ele está colocando aqui que esse Elohim é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus dos impossíveis, é o Deus que criou tudo do nada. Esse verbo bará aqui significa criar do nada. O marceneiro que fez isso aqui, ele criou, mas já existia a madeira. Já existia um modelo de gasofilácio. Então ele partiu de uma matéria-prima
pré-existente. Mas quando Deus cria todas as coisas, Ele é Elohim. Ele cria tudo a partir do nada. Vai mais adiante um pouquinho. No versículo 4 do capítulo 2. 4:2. Veja. Vamos lá juntos, 2:4, o que é que diz? Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus... Veja bem que além de Elohim, vem agora a palavra Yahvé. Yahvé, Elohim, Senhor é Yahvé. Deus é Elohim. Então Deus está aqui aumentando a sua revelação. Ele está dizendo, eu não sou somente o Deus Criador, eu não sou somente Elohim, mas eu sou Yahvé, Elohim. E o que significa isso? Significa que Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus relacional. É o Deus que se relaciona. Ele vai criar o homem. Observe bem que no capítulo 1, você tem a descrição, né, por atacado. Deus criando todas as coisas. No capítulo 2, Deus está criando o homem e a mulher. Há uma descrição dessa criação do sexto dia. Do sexto dia. E ele vai colocar no detalhe, e ele agora vai conversar com o homem, ele vai conversar com a mulher, ele vai estabelecer, ele é o Deus da família, ele vai criar o trabalho. Significa que ele é o Deus o quê? Relacional. Relacional. Agora veja bem, que aqui no versículo 27, criou 1:27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Homem e mulher, o quê? Os criou. Então Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem. E Deus criou o homem e a mulher, o quê? Macho e fêmea. Então não tem outra, você só tem essas duas chances. Ou macho ou fêmea. Certo? Ninguém nasce gay. Não existe essa possibilidade. Geneticamente falando, não existe. É macho ou fêmea. Depois, se você quiser fazer a opção, mas é problema seu. Mas Deus fez assim. Agora, você tem que entender aqui alguns detalhes. Veja lá, no 2:7, o que é que diz? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Grifa essa palavra alma vivente. O que é que significa isso? Veja que lá, na criação dos bichos, né, cada um foi criado segundo a sua espécie. A espécie humana foi criada diretamente por Deus. E nenhuma criatura que foi criada carrega essa imagem e semelhança de Deus e essa alma o quê? Vivente. Significa que se o cachorro morrer, ele morreu. Porque ele não tem alma o quê? Vivente. Apesar de que você acha que vai ter cachorro no céu, que você quer levar seu cachorro para o céu, mas não tem. Tá? Porque cachorro e bicho não foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ah, meu cachorro está tão triste. Meu cachorro me compreende. Tudo bem. Cada um segundo a sua espécie. Por isso também a Bíblia fala, todo ser que respira, louve. Agora, cada ser tem que louvar a Deus segundo a sua o quê? Espécie. Se o macaco vai louvar a Deus, aí o macaco louva do jeito. Agora eu não vou virar macaco para louvar a Deus. Ficar dando pirueta. Tá certo? Cada um louve a Deus segundo a sua espécie. Por isso que a Bíblia fala que Deus não se agrada de sacrifício o quê? De tolo. Então veja bem, o nosso Deus, né? O design divino é inteligente. Por isso nós temos que louvar a Deus com racionalidade. Por isso que culto tem que ter lógica. Tá certo? Culto tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter lógica. Nós temos que adorar a Deus com lógica. Essa ideia aqui, irmãos, é muito importante. Porque diz que nós fomos feitos à imagem de Deus.
a imagem e a semelhança de Deus. Aqui, o que os teólogos fizeram aqui? Se nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, então nós vamos pegar e usar a linguagem humana para descrever a personalidade de Deus a partir de quê? Da personalidade o quê? Humana. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar uma característica da imagem de Deus. Se Deus, ele subsiste em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele é um Deus o quê? Relacional. Ele tem comunhão entre as três pessoas. Por isso que os sociólogos dizem que nós somos seres gregários, nós não podemos viver o quê? Sozinhos, nós necessitamos. Tá certo? Se você pegar todas as espécies aqui, você vai descobrir que nenhuma espécie criada pode se relacionar com Deus através do amor. Somente o quê? O homem. Por isso que Deus diz, amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua mente, etc, etc. Nenhum ser, por exemplo, hoje você acordou cedo, os pássaros cantaram 6 horas da manhã, eles não têm partitura, não, eles cantam segundo a sua espécie. Já existe um dispositivo lá, né? A espécie já faz aquilo. Mas nós não. Você acordou, né? Fez a opção de vir para a igreja de Pinheiros, porque você é um ser volitivo. E você vai se relacionar com Deus, não instintivamente, mas vai se relacionar com Deus, o quê? Do ponto de vista da afetividade. Então, alguns teólogos dizem, e na sua maioria, eles dizem que a imagem e a semelhança de Deus no homem é principalmente essa capacidade que o homem tem de se relacionar com Deus pelo amor. É a única espécie que tem capacidade de expressar para Deus sentimentos. Sentimentos. Por isso, irmãos, que a base do nosso relacionamento com Deus, o que é? É o amor. Certo? E lá, em uma das revelações de Deus, lá em 1 João, diz o quê? Que Deus é amor na sua essência. Tá certo? Você nunca vai encontrar aí um jumento fazendo declaração de amor para Deus. Você nunca vai encontrar ninguém se relacionando com Deus, nenhuma espécie. Só a espécie humana pode relacionar. Então, o que é que o pecado fez? O pecado original destruiu em nós essa capacidade de nos relacionarmos com Deus. Nós estávamos o quê? Perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Quando Jesus Cristo veio, estabeleceu o sacrifício, o Espírito Santo produziu a regeneração no nosso coração, significa que Ele restaurou em nós essa imagem e semelhança de Deus que foi destruída por causa do pecado. Por isso que essa imagem, essa semelhança de Deus, ela está sendo reconstruída em nós, de tal maneira que o nosso relacionamento com Deus é fundamentado no amor. Porque nós amamos, nós servimos. Porque nós amamos, nós trabalhamos. Porque nós amamos, nós contribuímos. Porque nós amamos a Deus, nós obedecemos a Deus. A relação com Deus se fundamenta no amor. Isso que os teólogos chamam de imagem e semelhança de Deus. Mas vamos pegar mais aqui um detalhe. Vamos continuar. Gênesis, capítulo 1 diz que Deus, Elohim. No capítulo 2, versículo 4, diz que ele é Yahvé, o quê? Elohim. Todas as vezes que aparece Yahvé, é o Deus da aliança. Deus que se relaciona com o homem. Tá certo? Depois vai aparecer a expressão, o Senhor dos exércitos. E você vai ter que entender que no capítulo 2, versículo 1, diz assim, assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu o quê? Exército. Significa que os anjos foram criados também e que Deus, Ele é o Deus dos exércitos, dos céus e da terra. Então, por favor, não queira dar ordem para anjo. Tem crente meio xarope que fica dando ordem para anjo. Quem manda nos anjos é Deus, tá?
Ele é o Senhor dos exércitos. O Salmo 91 diz assim: Ele dará a ordem aos seus anjos. Então os anjos não obedecem crente, não. Tá certo? Os exércitos celestiais estão sob o controle de Deus. Mas eu chamo a sua preciosa atenção porque, vamos lá para Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. O que diz aí? Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Preste atenção aqui. Quando Abraão tinha o quê? 90 anos. Apareceu-lhe o Senhor. Esse Senhor aí é... Hein? Não. O Senhor aí é Adonai. Adonai. Aí você vai para baixo e descobre assim: eu sou o Deus todo o quê? Poderoso. Ele vai usar a expressão El Shaddai. El Shaddai. Por que essa expressão Deus, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, ele está colocando aqui o seguinte: é que não há impossível para El Shaddai. Abraão está com 99 anos e Deus tinha feito o quê? Uma promessa que ele seria pai de numerosas nações. Então, quando ele se revela aqui, ele está se auto-revelando como aquele Deus para qual não existe o quê? Impossíveis. Agora, vamos lá para Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Se você for estudando a Bíblia toda, você vai descobrindo que a cada situação Deus se revela pelos seus nomes, né? Tem até um cântico aqui que a turma canta aqui, né? Que apresenta esses vários nomes de Deus, né? Mas Êxodo capítulo 3, né? Versículo 13 em diante. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? 14, lê comigo aí. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Aqui Deus, Ele mesmo está pegando seu RG e mostrando para Moisés: eu sou o que sou. Significa o que é isso? No hebraico significa: eu sou o único Deus que existe. Fora de mim não há outros deuses. Aí você vai entender por que Jesus Cristo vai usar essa expressão: eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a... Só que lá no grego é a expressão eimi, o verbo eimi. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Significa que o próprio Jesus, ao revelar a sua identidade divina, ele usa esse conceito que Deus revelou o quê? A Moisés. Vocês estão me entendendo o negócio como é que é aqui? Então você vai conhecendo Deus através dos seus nomes. Não dá tempo a gente pegar todos os nomes aqui. Deus, ele é humanamente indefinível. Podemos apenas conceituá-lo de forma limitada. Na Bíblia, Deus é apenas descrito em figuras de linguagem. Deus é espírito, Deus é luz, Deus é amor, Deus é um fogo consumidor. O próprio Deus diz: eu sou o que sou.
Alguns teólogos tentaram definir Deus, né? Tem aqui alguns exemplos. Deus é um espírito infinito, perfeito, em quem todas as coisas têm a sua origem, substância e subsistência. Deus, breve catecismo, Deus é espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Não define nada, é só uma descrição. Não conceitua nada, né? A gente decora isso, aprende isso, mas você só vai conhecer a Deus estudando as Escrituras e no seu aspecto o quê? Relacional. Relacional. Porque Deus não é uma força, né? Como diz o Roberto Carlos, por isso essa força me leva a cantar. Que força é essa? Da Eletropaulo? Deus é pessoa. Certo? Vamos adiante. Os nomes de Deus já estão aí. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 15, versículo 2. Gênesis 15, versículo 2. Diz assim: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa, é o Damasceno Eliezer. Veja bem a expressão Senhor Deus. Aqui, no hebraico, é a junção das duas palavras, e a palavra que aparece aí é a palavra Adonai. Adonai, Elohim. Adonai, Elohim. O que é que significa isso? Adonai, esse nome de Deus aparece quase 500 vezes na Bíblia, e sempre está relacionado, Adonai, com o Deus que preserva, que cuida de todas as coisas. Certo? Vamos pegar um exemplo aqui, no Salmo 104. Salmo 104 é um salmo que fala da providência de Deus, e o verbo que aparece mais aqui é o verbo Adonai. Veja aí, bendize a minha alma ao Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe na água o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e teus ministros labaredas de fogo. Aí ele vai colocando Deus Criador. Aí ele vai colocar, no versículo 10, tu fizeste rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu e o seu pouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Significa que Deus, Adonai, é o Deus que cuida de tudo. Ele é o Deus da providência. Da providência. Não é isso? Então, se você comeu pão hoje em casa, o trigo que você comeu lá, foi bênção de Deus, né? O iogurte que você tomou, a vaquinha deu leite lá, o cara comprou, tudo Deus. Ele é o Deus que cuida de tudo. Ele é Adonai. Ele não é somente Elohim, ele não é somente Yahvé Elohim, mas ele não é somente El Shaddai, ele é Adonai. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Adonai continua sendo Senhor, que é Kyrios no grego. Jesus Cristo usa muito no aspecto da sua exaltação. Só Jesus Cristo é Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Deus é traduzido no grego por Theos, que é Deus mesmo. Mas vai acontecer no Novo Testamento uma revolução
uma revolução no conceito de Deus que Jesus introduz no Sermão do Monte. Vamos lá, Mateus capítulo 5. E eu queria que você fizesse um exercício depois, grifasse do Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. Quantas vezes aparece a palavra o quê? Pai. Porque Jesus vai revelar agora um conceito que é revolucionário. Porque no Antigo Testamento, Deus nunca se revelou como Pai. Mas agora, através de Jesus Cristo revela que Deus é Pai e que nós podemos orar como família Pai Nosso que está nos céus. Ele vai introduzir esse conceito revolucionário. O Espírito Santo que Ele colocou em mim e você, faz com que nós clamemos o quê? Abba, Pai. É espírito de adoção. Isso não existe no Antigo Testamento. Porque a revelação de Deus, ela é o quê? Progressiva. E a plenitude da revelação é Jesus Cristo. Por isso quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida. É Jesus que abre o caminho para a comunhão íntima com o Pai. É Jesus que, por causa da sua exaltação, envia o Espírito Santo. E esse Espírito é Espírito de adoção. E é tão bonito isso, porque você vai entender. Ele começa com o Sermão do Monte, né? Mas veja, no versículo 16, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então esse conceito da paternidade de Deus, ele nos é revelado por Jesus Cristo. E é um conceito revolucionário. Por isso que o judeu não entendia. Porque o judeu só entendia o Shema, né? Só o Senhor é Deus. Quando Jesus Cristo vem e estabelece esse princípio de paternidade, e essa paternidade, ela vem por causa da obra da regeneração e da possessão do Espírito Santo, Deus agora ele é conhecido dessa maneira. Veja lá que Jesus vai. Veja na oração aí, Mateus capítulo 6. Como se deve orar? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, quando eu me aproximo de Deus em oração, é um filho que está se aproximando o quê? Do Pai. E não é pai meu, tá? Eu sei que você é exclusivo assim, você gosta de botar uma patente pessoal em Deus, mas Deus, Ele é Pai nosso. Não é meu paizinho, né? Meu painho, não. Pai nosso, meu irmão. Pai nosso. E é tão interessante aqui, que ele vai colocar lá no capítulo 7, ele vai colocar algo, não sei se você já percebeu isso. Pedi, 7:7. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, quem bate, abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Verso 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então veja, Jesus está revelando aqui que nós temos um Pai perfeito. Um Pai que quer ser buscado em oração. Tá certo, gente? Então, voltando lá para Gênesis, capítulo 1. Nós podemos dizer que Deus, Ele é tanto Elohim, no princípio criou Deus, como Ele é pater no grego, porque pai significa o quê? Origem, causa. Certo? Somos filhos porque nós somos o quê? Gerados por Deus. Então nós somos de Deus por direito de criação e por direito de redenção. Somos dele duas vezes. Agora, o que a gente aprende de Deus aqui, né? E eu falei aqui no primeiro culto, 1 Pedro 2,9,
A igreja existe para proclamar as virtudes de Deus. E essas virtudes são os seus atributos. Então, rapidamente aqui, quais são os atributos de Deus? Né? Por exemplo, quando você lê Gênesis capítulo 1, qual é um atributo de Deus que está bem claro aí? Não, Criador, ele é, mas um atributo. Onipotência. Onipotência. Outro atributo que está presente aí, né, no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso é o quê? Onipresença. Onipresença. Lembra do Salmo 139? Tu me sondas e me conheces. Então, esses são atributos que são chamados atributos exclusivos de Deus. Ele não compartilha com ninguém. Então, presta atenção. Tem gente que acha que o diabo é onisciente. Não é. O diabo não é onipotente. Tá certo? Ele conhece você bem, mas ele não... Por isso que minha avó dizia, fale, não fale, porque o diabo ouve. Então, o diabo não pode nos sondar. Só Deus. Então, esses atributos são atributos exclusivos de Deus. Onipotência, onipresença. Você vai descobrir aqui também, nesse aspecto aqui, o que eu chamaria aqui, eu coloquei aqui, os atributos incomunicáveis, né? Autoexistência. Autoexistência. O que é que significa isso? Deus existe por si mesmo. Eu e você, nós não somos o quê? Autoexistentes. A nossa vida é um sopro. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. Isso é um princípio, uma lei espiritual. Deus é Deus e o homem é homem. Certo? Significa que Deus não precisa de mim. Mas eu o quê? Preciso de Deus. Eu não vivo sem Deus, porque nele nós movemos, nós somos e nós existimos. Então Deus não precisa do meu culto para ser Deus. Deus, a glória dele não diminui se eu louvá-lo ou não. Ele é auto o quê? Existente. Ele tem vida em si mesmo. Veja o que é que Jesus diz aí, João 5, 26. Beleza. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo. Você tem vida em si mesmo? Ninguém tem, só Deus. Por isso que Ele é o autor da vida. Por isso, né, que para Jesus morrer em nosso lugar, Ele teve que se fazer o quê? Homem. Porque ninguém pode matar o autor da vida. Ninguém pode matar Deus. Mas Deus se fez homem para que morresse em nosso lugar e para que o seu sacrifício fosse aceito por Deus. Não haveria redenção se Jesus Cristo não fosse o quê? Homem, se tornasse homem. Nós temos a autoexistência, nós temos a imutabilidade, já falei aqui no culto, primeiro culto. Nós temos infinidade. Deus está livre de todas as suas limitações. Essa infinidade alcança a absoluta perfeição do seu ser. Sua eternidade, sua imensidade e sua unidade. Esses atributos são atributos da natureza de Deus, são naturais a Ele. Deu para entender? Agora, quais são os atributos de Deus como espírito pessoal, como pessoa que Ele nos comunica? Primeiro, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Tá certo? Nós fomos feitos à semelhança de Deus, alma o quê? Vivente. Nós recebemos de Deus. Por isso que você é uma criatura limitada quanto à sua origem, mas eterno quanto à sua duração, existência. Você não vai deixar de existir mais.
Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas se for para o céu, né, tem que dar aquela rebocada toda, glorificada, para a gente viver eternamente. Então, e eu não quero desanimar você, não. Tem uns irmãos que não gostam de outro aqui na terra, você vai morar no céu com ele, vai dormir no mesmo beliche, lá no quarto, né? Um acampamento lá. Que às vezes a gente quer se livrar dos irmãos aqui na terra e o cara vai para o céu. Quais são os atributos? Espiritualidade. Atributos intelectuais, o conhecimento, a sabedoria, a veracidade, são perfeitos em sua natureza. Mas Deus, Ele comunica isso para a gente. Tá certo? Através do poder do Espírito Santo, você pode ser fiel. Através do poder do Espírito Santo, você pode o quê? Receber de Deus o quê? A santificação. Por isso que Deus, quando fala, Ele não diz assim, sou onipotente, que vocês sejam onipotentes, mas Ele diz assim, sede santo como eu sou, porque essa santidade dEle, esse atributo de santidade, eu posso experimentar. Ele me comunica isso. Outros atributos de Deus que aparecem aqui também, né? Atributos morais, bondade, amor, graça, misericórdia, paciência. Tudo isso são chamados de atributos morais ou virtudes que Deus possui e Ele pode comunicar para nós. Então, Dostoiévski já dizia, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Isso significa que Deus, Ele estabelece o princípio da moralidade, né? E da ética comportamental. Ok? O que tem mais aqui em Gênesis capítulo 1 para a gente aprender sobre Deus? Veja bem que Deus criou o homem diferente da mulher. E que Deus criou primeiro o quê? Um homem. Não, a culpa não é minha, não, está aí na Bíblia. Não fica as feministas aí, vai reclamar lá no Procon Celestial, né? Aqui é o seguinte, na primeira tem a descrição completa, agora ele vai fazer, então ele faz a formação do homem, então ele vai, esta é a Gênesis, ele vai descrever como é que fez o homem. Certo? E veja, que quando ele faz o pacto das obras, no versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, e o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás o quê? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Eva não estava aí nesse dia, tá? Por isso que o diabo virou corretor de imóvel, para fazer, né, a mulher desobedecer, o homem desobedecer, foi lá e colocou, chavecou lá a mulher, e a mulher foi, e por isso que Paulo vai usar aqueles argumentos lá em Timóteo, né, sobre essa questão de que a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo induziu a Eva para que ela induzisse seu marido, então ele faz toda aquela, e as mulheres ficam com raiva de Paulo, porque Paulo está usando simplesmente aqui o relato da criação, né? Você vai observar aqui também que a criação da mulher para o homem nasce de uma necessidade. Por isso que todo homem precisa de uma mulher. Não é bom que o homem esteja o quê? Só. Tá certo? Nem o pastor Nizam deve ficar só. Nós temos que casar o pastor Nizam, né? Também, o viúvo lá, casar ele. Não é bom. E você vai descobrir que a criação, são detalhes que passam desapercebidos, mas são muito relevantes do ponto de vista bíblico. Deus foi criar o homem agora, foi criar a mulher da costela do homem. E você vai descobrir agora que depois que a mulher existe, todo homem procede da mulher. Aí você vai estabelecer o princípio da espécie, da multiplicação da espécie. Por isso, irmãos, Deus vai criar o casamento, certo? A família, o trabalho, tudo isso antes do pecado. Deus criou o trabalho para você não ficar com preguiça. Preguiça é que é pecado. Trabalho é bênção de Deus. Ele vai criar a família,
Por isso que a família ela é chamada de ideia de Deus. Essa família, ela é macho e fêmea, homem e mulher. Não tem outra opção. Tá certo? Qualquer coisa que você quiser aí, jacaré com jacaré, mas aqui não é. Aqui pode espernear, pode inventar, pode mudar, criar ideologia de gênero, criar o que você quiser. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas o modelo de Deus está aqui. Então, e você vai descobrir também que a família com homem e mulher tem algumas características aí, já vai virar aula de casais, mas é uma relação exclusiva, né? Você vai descobrir aqui que ele vai falar minha mulher, sua mulher. Então é uma relação monogâmica, exclusiva, para sempre. E você vai aprender outro princípio aqui, que vai permear toda a Bíblia, que vai ser desvirtuado com o pecado, que é a questão da prática do sexo. O sexo foi estabelecido por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Certo? E Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Eu sei que é difícil a gente viver esse princípio debaixo de um mundo que está sobre o pecado e que jaz o quê? No maligno. Então, gente, resumindo a aula de hoje aqui, nós podemos dizer o seguinte, que Deus, Ele se auto-revela na Bíblia através dos seus nomes, através das suas obras, tá certo? Porque quando Ele cria aqui, o fato dele criar, você vai encontrando na criação atributos desse Deus. E a forma mais segura de você conhecer a Deus é estudando o que? As Escrituras. Aliás, o pastor Augusto de Codemos deu uma aula aqui, semana passada, na segunda-feira, e ele disse que toda heresia que existe é quando o cara diz que Deus me falou. Né? Deus me falou. Então, Joseph Smith, diácono batista, rodou muitas igrejas, aí Deus falou com ele, o anjo Moroni. Aí pronto, veio a heresia. Movimento adventista também, que começa com o tal de Miller. Deus me falou que Jesus Cristo vai voltar tal dia. Então, tome cuidado com esse negócio que Deus está falando. Deus fala pela Escritura, pela palavra. Você quer ouvir Deus falar? Lê a Bíblia em voz alta. Certo? Pega a Bíblia assim e começa a ler bem forte, bem alto. Ou então compra na Sociedade Bíblica aquela Bíblia em áudio. Aí você ouve Deus falar. Certo? Alguma dúvida, irmãos? Não vou nem entrar na Trindade, porque isso é um assunto fácil de entender, você já sabe, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Alguma dúvida? Alguma colocação? Vocês já são tudo catedráticos, né? Essa situação nossa de termos um início, mas não termos um fim, pode também ser olhado como a imagem e semelhança de Deus? A eternidade. O profeta Salomão, o profeta sábio Salomão, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nenhuma espécie, veja bem, não há salvação para anjo, né? Caiu. Mas a criação, só o homem. O homem que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Todo projeto de Deus é para o homem. Existe o projeto para a criação, que é a restauração, novos céus e nova terra. Né? Mas o plano salvífico de Deus, na revelação de Deus na Bíblia, foca o homem. Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O problema nosso hoje é que a gente está fazendo uma confusão tremenda, que bicho hoje está valendo mais do que gente. O procurador, esteve aqui, o Guilherme Michel, mostrando aqui, o que estão fazendo com as nossas crianças hoje, né? E quem não respeita criança não vai respeitar idoso. Você acha que vai respeitar idoso? Então, o aborto é tranquilo.
E eutanásia também, né? Agora, se você mata um periquito, você está perdido. Você corta uma árvore aqui, você está perdido. Né? Há uma inversão de valores, né? É como se os valores estivessem de cabeça para baixo. Vamos orar, encerrando? Quem é que vai orar aqui? Pedir o nosso irmão aqui, presbítero. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tem nos dado nesta manhã, pela exposição da Tua Palavra. Permita, Senhor, que esta Tua Santa Palavra permaneça em nossos corações, de tal forma, ó Senhor, que nós possamos bem praticá-la e, com a ajuda do Teu Santo Espírito, possamos a cada dia nos aproximar de Ti. Fica conosco e ajuda-nos, abençoando ao pastor Erival e toda a diretoria, que todos recebam de Ti graça e paz. Se conosco, Senhor, nos cultos que sucedem, logo mais às 11 horas, meu Senhor, e também no culto à noite. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, guardar-nos ao Senhor e ajuda-nos para estarmos na Tua santa presença. Este é o nosso pedido em nome de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém.